legal, tá. Viu aí um sistema para rede corporativa? Muito interessante o sistema também. Bom, o André Chaves tem uma larga carreira no mercado de tecnologia, dirigiu o IG na fase mais desafiadora do IG, saindo muito bem lá, e está lançando um livro agora que bate bem com o momento, né? Chama Startup. O desafio que vem para os profissionais quando, de repente, se vem sem horizonte e precisa fazer a sua reciclagem. O André, fala um pouquinho do espírito geral do livro. Tá, o livro, na verdade, ele nasceu, uma reunião entre eu e mais 2 colegas, né, que hoje são coautores do livro. E a gente, na verdade, há muito tempo a gente dá coach, né, pessoal para as pessoas, e a gente percebia que muita gente estava muito perdida, até com esse momento de mudança que nós estamos vivendo aí, muito profissional bom, né, perdido, né, e não sabia para onde caminhar, etc. E aí a gente falou assim, que tal se a gente pensasse num workshop, falando um pouco sobre isso, da sensibilização, como é que um trabalho forte de autoconhecimento, etc. E aí a gente percebeu que se a gente fosse com o workshop, aí falou, nossa, como é que a gente consegue se diferenciar versus várias pessoas que fazem isso e que não seja uma coisa rasa? Então a gente falou, vamos então dar um passo para trás, vamos fazer um livro e dar uma aprofundada nos conceitos do que a gente acredita, e aí sim a gente pode fazer depois o rollout para workshops, etc. Qual é o objetivo do livro? Quer dizer, até eu brinco, falo assim, esse livro não vem de facilidade, ele não é talho, ele vem de dificuldade. Porque autoconhecimento é profundo, é como uma educação alimentar. Quer dizer, você pode fazer ou a dieta da sopa, ou você pode fazer a educação alimentar. O que é mais efetivo? Eu acredito que seja a educação alimentar. E é mais ou menos isso. Então, assim, não existe trabalho fácil para isso. Então, quando a gente está falando de autoconhecimento, é de você assumir o protagonismo da vida, da carreira. Quer dizer, com essas diversas profissões que estão aparecendo, surgindo novas, etc. Que forma que eu consigo ter esse trabalho, esse mergulho interior, e eu consigo enxergar qual é o propósito de vida. Vamos só entender. Eu trabalho num setor que não tem mais futuro. Eu desenvolvi um conjunto de competências. Você tem novos setores que estão surgindo que essas competências se adaptam. É uma reciclagem. Exatamente. Além da reciclagem, principalmente para você saber em que momento que você está e o que você quer para fazer a sua vida, né? Qual é o teu propósito efetivamente de vida, né? Tem gente que assim, se prega muito num cargo, isso é até um exemplo que a gente dá. Eu quero ser um CEO. Só que a pessoa gosta do ponto de vista do status quo do CEO, mas e o trade-off? Eu não vou ver minha família. Eu coloquei isso dentro dessa análise. Então, se as pessoas têm o que a gente acredita, é que, aí foi de novo a experiência de muita gente que a gente conversou, muita gente tem uma visão às vezes um pouco meio rasa com relação a isso. Quer dizer, não vê o lado do trade-off que tem que fazer na vida. Está vendo também a qualidade de vida. Porque o que a gente observa, digamos, o fenômeno dos IUPs, de mercado financeiro e tudo que surge nos anos 90, 2000, aquele pessoal que até os 40 anos se arrebenta, acumula. O que você está colocando aqui também é uma visão da questão do bem-estar, da qualidade de vida. Exatamente isso. Mas você acha uma mudança na atual geração em relação àqueles que se esgoelavam aí para poder acumular rapidamente? Não? Eu acho, porque inclusive a gente está num momento agora de tanta turbulência e você vê muita gente que às vezes estava, colocou todas as suas fichas numa empresa e beijou a camisa, e aí quando você vê depois de uma semana ela está fora. E até eu brigo, tem gente que é muito fiel à empresa e não é fiel em casa, né? É engraçado isso. Boa comparação. E devia beijar a camisa da família. Mas o que acontece? Tem muita empresa que às vezes joga todas as fichas lá, aí quando acontece alguma coisa, a pessoa está totalmente perdida. E são pessoas qualificadas, boas, mas é que não pensaram um pouco antes que aquilo poderia acontecer, ou que aquele momento poderia chegar. Então, o que a gente acha, a gente quer, na verdade, uma coisa que a gente não quer que isso aqui seja encarado como guia, porque eu não acredito em guias, entendeu? Eu acredito em, isso aqui é muito mais um livro de insights. Se fez algum estalo, pra gente já valeu. O que você está falando quando você fala que você está trazendo trabalho para esse pessoal, é tirar um pouco também aquela rede de segurança psicológica, do jeito que está ligado à empresa também, o jeito de se aventurar também para o mundo mais do trabalho individual? Sim, é claro que assim, às vezes dentro de uma empresa, ela pode se reinventar dentro de uma própria empresa, né? Mas eu acho que o momento hoje, quer dizer, eu acho que assim, pega uma geração nova, não só a geração nova, mas a própria minha geração, a gente hoje tem muito mais opções e oportunidades de empreender, de fazer coisas, do que, sei lá, no passado. Quer dizer, hoje, sei lá, o mercado está mais
a barreira de entrada estão menores. Então eu acho que isso pode ter um trabalho de ressignificação, e você tem várias vocações, quer dizer, pega uma pessoa, não tem uma competência, ela tem várias competências, mas o quanto que ela está explorando essas competências? E as empresas, de certo modo, elas tendem a burocratizar as pessoas e impedir que elas se lancem também. Exatamente isso. Então, e como é que a pessoa se identifica com um lado ou outro? Como é que ela pula a cerca aí do lado burocrático para o lado de risco? O empreendedorismo tem que ter Eu acho que o primeiro lugar ela tem que se conhecer. Saber exatamente, é isso que eu falo, um trabalho profundo de reflexão. Assim, de interno, de exatamente o que eu quero, como eu quero chegar, em que momento que eu estou hoje. E também um ponto que a gente aborda bastante no livro é tirar a vitimação. Eu sou vítima, o meu chefe não gosta de mim, etc. Não, pensa que assim, você hoje está numa situação de uma decisão que você tomou no passado. Então não adianta você terceirizar isso. Então você tem que assim, assumir a posição que você está, assumir as consequências do momento que você está, e você efetivamente fazer um trabalho profundo e pensar o que você quer para sua vida. Então, tem um ponto também que a gente gosta muito de abordar, quando a gente fala que não é guia, quer dizer assim, muito livro de sucesso, case de sucesso, tudo, querer sabendo que cada case de sucesso é único. E tem muita gente que acredita em case de sucesso. E todo case, na verdade, é uma história que a pessoa conta como ela quer. Não é efetivamente aquela real. Então, aqui, na verdade, eu não falo como você deve ir para lugar nenhum, mas o que pode te impedir de ir. Esse é o ponto. Se a gente for olhar o reverso, digamos, desse movimento que você está identificando, a gente teve, a partir dos anos 90, com a abertura da economia, com as inovações e tecnologias, a questão da fidelização do funcionário da empresa, naquelas empresas mais modernas, ganhou uma força muito grande. Daí, esses investimentos no ambiente interno favorável, no ambiente agradável, essas crises de tantas empresas quebrando, inclusive com Lava Jato, estão revertendo esse movimento de fidelização, você acredita? Eu acredito sim. Eu acho que as empresas hoje estão com poucos recursos de retenção desse profissional. Do ponto de vista de reciclagem, do ponto de vista de crescimento. Quer dizer, hoje poucas empresas têm um plano de carreira. Você não ouve mais isso. Um plano de carreira daquela empresa. Então eu acho que essa fidelidade está acabando. E ao mesmo tempo, o profissional tem que se proteger. Quer dizer, então assim, se eu já não vou, a empresa não vai ter toda essa fidelidade passada que teve comigo, então eu tenho que virar um pouco esse jogo e também ter a minha segurança, saber o que eu quero e também me mexer. Não adianta eu ficar esperando o acaso. Então o objetivo é exatamente isso, é não ficar esperando. Porque acontece, a partir do momento que você consegue identificar esses pontos e preventivamente, o que acontece é que, assim, no momento que acontece, sei lá, uma demissão, etc., as pessoas estão... Você está muito abalado emocionalmente. Então, para você tomar uma decisão errada, para você dar um downgrade, é muito grande. Agora, se você, teoricamente, tem isso, olhando a tua vida mais no bastidor e menos atuando, a gente acredita que tem mais chance de você se movimentar e saber hoje fazer projetos que tenham a ver com os teus interesses e o teu futuro. André, esse período em que a economia brasileira bombou, um setor que criava milionários aí diariamente era o mercado financeiro. Então você tinha muita rapaziada que chegava em pouco tempo, conseguia o seu primeiro milhão, aquele negócio todo. Esse tipo de situação que vigorou durante esse período, de certo modo, criou vícios no mercado em relação a outros setores? Eu acho que sim, eu acho que tem uma... É engraçado, porque assim, a gente vê alguns casos de sucesso, assim, posso até dizer de sucesso, porque tem muitos empreendedores que vieram dessa origem financeira e e tem empresas hoje que é impressionante, mas interno, assim, o meu bônus é o seu fracasso. E isso virou um lema. E eu não vejo que isso, quer dizer, no médio prazo, isso vai se perpetuar. Porque eu não sei se esse conceito a qualquer preço, você, assim, é muito engraçado, porque às vezes tem gente que eu falo, assim, de profissionais que às vezes já estão numa maturidade, tudo, assim, olha, ele falou, eu não vi minha família crescer, por exemplo. Eu falei assim, e você faria isso tudo de novo para detrimento disso? Sim, é muito engraçado, quer dizer, tem gente que está tão impregnado na vida, assim, a desassociar um ponto de vista da vida pessoal da vida profissional, que isso já está praticamente contaminado, né? É engraçado. Eu me lembro de um conhecido que voou num jatinho de um dos 3 Big Boss lá do Lema.
E o sujeito, que é o segundo do Lema lá, e durante toda a viagem lamentando o fato de não ter conseguido cultivar mais a família, ver o filho crescer. Isso é muito nítido, né? Esse tipo de frustração de... Exatamente. E aí, que sucesso é esse? Então, assim, é isso que a gente gosta também, de fazer o que é sucesso? Né? Sucesso, cada um tem o seu significado de sucesso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando teve a grande crise do início do real, que 95, 96, também setores inteiros foram destroçados aí pelos problemas de juros e tudo. O Banco do Brasil também fez uma grande mudança, lá muita gente saiu. A gente percebeu um fenômeno lá que eram gerentes de Banco do Brasil, aposentados e tudo, que passaram a organizar a atuação de pequenas e microempresas, inclusive criando cooperativas de crédito. De alguma maneira, esses profissionais mais experientes que estão saindo das grandes empresas, você vê de que forma que eles podem se refletir na capacitação das pequenas empresas? Eu acho que sim. Eu acho que assim. Mas ainda não é um fenômeno nítido, ainda não, né? Não é nítido, mas eu vejo já muita iniciativa, já tem um ecossistema hoje de startups. Assim, startup era uma coisa que assim, há 5 anos atrás não se falava. Hoje já estão criando vários movimentos, né, empresas, tipo Starse, uma empresa que é um ecossistema de startup, que coloca de um lado aceleradoras de outras empresas, etc., fazendo missões internacionais, etc. Então, hoje eu já vejo bastante iniciativa em relação a isso. E eu acho que cada vez mais essas empresas precisam de profissionais experientes para dar uma grande aceleração. Então aí eu vejo uma grande oportunidade. Tá. Porque às vezes a pessoa tem um grande projeto, mas precisa ter visibilidade no mercado, networking, etc. E às vezes são pessoas que às vezes estão com bastante experiência que pode dar uma grande aceleração. Tá. Então eu vejo uma grande oportunidade. Pega o potrinho brabo e criativo aqui com o cavalão assentado, que tem o seu trote. E os dois se soma, quer dizer, né? Então, porque de um lado o profissional já mais experiente sente que aquilo também, sente na veia tudo que ele fez, que toda a experiência dele ele coloca em cima de um projeto, e o outro tem uma experiência que ele não tem, às vezes, até pela idade, pelo pouco tempo de mercado, etc. Então, eu sempre dou com viés exatamente o lado de oportunidade, não como ó vida, ó azar. Muito pelo contrário, eu acho que a gente está nos momentos mais criativos, momentos assim, mais propícios à criação, a desenvolvimento de negócios. O grande desafio, que nem se diz no mercado, é realizar o prejuízo. É sair daquela sua posição de prejuízo. É stop loss, exatamente. É o stop loss e tirar a vitimização. Tá. Quer dizer, esse acho que é porque tem muita gente que está prostrado, não sabe o que faz. Né? Agora, nesse sentido, o papel da família aí é essencial, né? Ou seja, com todas as modernizações e tudo, o núcleo familiar ainda é um ponto de apoio maior. Principalmente, a gente fala até bastante no livro, com casos de empreendedorismo. Né? Assim, porque assim, quando você vai, eu digo assim, quando alguém vai empreender, tem que ter um jogo combinado em casa. É isso. Porque acontece, às vezes a pessoa está numa situação de uma empresa que ele tem um status correlativo ali, que tem sei lá, vai no restaurante toda semana, etc. E quando vai empreender, sabe que precisa ser um pouco mais comedido. O que acontece é que esse jogo tem que ser combinado. Tá. Porque às vezes isso pode gerar uma frustração dos dois lados. Né? Isso eu vejo muito. Inclusive a estabilidade. Estabilidade, porque acontece, às vezes a pessoa tem o sonho do empreendedor, mas só quando já deu certo. Mas toda a linha, né, toda a evolução do trabalho e os perrengues, etc., isso às vezes as pessoas também não... Até porque não falam muito, né? Porque normalmente você não vê muita revista de negócio falando do esforço real das coisas, né? Sempre conta aquela história um pouco para inglês ver, né? E isso que a gente gosta de combater no livro, assim, tirar as profecias, os profetas de sucesso. A gente quer... André, a gente teve um período aí de profunda experimentação nesse mercado de tecnologia. Isso aconteceu também quando você tinha lá atrás também o Windows, também você tem todo um monte de gente experimentando, até que você vai consolidando linhas. O mercado de tecnologia, ele está se fixando nessas linhas já consolidadas ou ele continua naquela efervescência de antes aí? Eu acho que continua na efervescência. Eu acho que hoje você tem, por exemplo, né, o Data Science já embarcando em tudo na vida, né? Quer dizer, né, eu até brinco e falo assim que a matemática está invadindo humanas profundamente, né? E até agora estudos de análise preditivas e de projeções, tudo em cima de data, né? Eu acho isso positivo, quer dizer, não acho negativo. Eu acho que o interessante é se você ter um layer
do ponto de vista intuitivo em cima do data, aí é muito interessante, né? Então, isso. O problema é na economia, né? Porque a economia ela sempre pega o histórico, quando se tem momentos de ruptura, que nem se teve no real agora, os economistas continuam mais perdidos. Tem uma série que está sendo gravada aí sobre os desastres dos economistas aqui no Brasil, mas muito nessa situação de pegar grandes séries de dados e juntar sem entender momentos de ruptura. Esse é o ponto, quer dizer, não dá para desassociar, né, a análise e só em cima de data, né? Então assim, mas eu acho que assim, a data está ajudando a muita empresa, né, a se desenvolver, quer dizer, a você projetar mercado, quer dizer, você tem hoje, né, tecnologia para a parte da agricultura. Você consegue ver por análise qual é o melhor dia para você plantar aquilo lá que vai ser melhor. Então, quer dizer, para essas coisas são muito boas, né? É óbvio que só o data, só o robô não vai resolver. Você precisa ter uma análise, você precisa saber decodificar isso tudo e ter uma análise muito forte. Quer dizer que esse mercado dos aplicativos setorializados está em franca expansão. Eu acho que sim. Tem vários. É claro que assim, a gente até te brinca, né, com essa enxurrada de aplicativos, você tem que ter assim o share of time do usuário, né? Você tem que ter a relevância nele, né? E é o que todas essas empresas estão brigando, né? Que como é que eu consigo ter o espaço de tempo no dia para cada usuário? E as coisas vão se substituindo. Então. Tá, filho. André, obrigado aí por sua entrevista aí. Obrigado, Luiz. Eu confesso que eu tô com essas crises, um violonista nova-iorquino, né, que fala português também. O nosso entrevistado é o presidente da Bayer, o Vanderlu, que outro dia chacoalhou aí as redes sociais, LinkedIn, Face. Eu vi uma entrevista sua, acho que foi para Exame, dizendo que as multinacionais têm as suas políticas de inclusão, mas negro é só no Brasil, porque o problema surge só aqui. Surge aqui mais por conta da população negra ou porque aqui o preconceito é mais arraigado? Não, na realidade a Bayer tem uma política de diversidade e inclusão, né, global. No momento onde tem mais foco são as mulheres, LGBT e culturas, pessoas com experiências de países diferentes se movimentando pelo mundo Bayer, né, vários países. Deficientes tem a sua própria lei na Alemanha, então tem lei também. Também tem lei. Então, no caso da inclusão racial, é uma coisa típica mais assim nos países que precisam, né? E o Brasil, aquilo que você falou, é verdade. O Brasil tem mais de metade da população afrodescendente, então é uma coisa que eu acabei perguntando e eles falaram: bom, se for uma coisa local, você tem que fazer no Brasil. Só para entender um pouquinho, porque quando a gente vê alguns ministros do Supremo, tem um discurso humanista, eles passam por LGBTG, passam por mulheres, passam... o negro fica de fora. É a questão social que acaba provocando essa discriminação maior? É uma boa pergunta. Eu acho, na minha percepção, é que depois que do meu post eu aprendi muitas coisas, conheci muita gente maravilhosa, assim, eu conheci juízes, advogados, empresários, executivos, é um mundo maravilhoso, pessoas fantásticas. E aí eu cheguei à conclusão que eles são invisíveis. Os negros são invisíveis na sociedade. E é uma coisa inconsciente, né? Que a gente os brancos estão proativamente, é uma coisa que a gente não nota no nosso dia a dia. Então essa foi a minha experiência, né? De ser um mundo invisível. Aí eu também, na minha experiência, eu notei que muitas pessoas não sabem abordar esse assunto nas empresas, por falta de tato, de medo, talvez de deixar um mau sentimento, pessoas ficarem chateadas. Então o que eu fiz, eu conversei com 2 negros na empresa que eu conhecia. Fui tomar um café no Starbucks e eu perguntei: escuta, o que eu devo fazer para tocar nesse assunto na empresa? Eles falaram: olha, você faça o que está fazendo, converse com a gente, né? E eu falei: mas o que eu devo falar? Eu falo preto, negro, afrodescendente, afro-brasileiro? Não, falo que assim, o correto é afrodescendente ou negro, tá tudo bem, mas contanto que você converse sobre os negros, tá bom, já, né? Acho que já é muito positivo. Aí eu perguntei também se vocês se sentem discriminados na empresa. Aí realmente não se sentem discriminados. Mas a percepção, de forma geral, isso eu venho aprendendo. Eles não se sentiram? Não, mas a sensação de que tem que se esforçar muito mais para aparecer uma promoção, um reconhecimento. Mas aí eu fiz reuniões com mais grupos, mais pessoas, com mais pessoas também da empresa. E na realidade isso é o mesmo padrão, né? Que a Bayer é uma ótima empresa, que eles se sentem acolhidos e tal, mas a percepção que na hora de evoluir, eles têm que se esforçar muito mais. E agora eu fiquei sabendo ontem também, antes de ontem, numa reunião que eu tive com pessoas externas, que aparentemente até quando você promove um negro,
ele tem uma equipe abaixo dele, pessoas da equipe boicotam um novo chefe. Olha só. Isso é uma coisa que eu não me tinha dado conta, que até nesse caso ele sofre aquele tipo de bullying, né? Então, eu vi nessa entrevista que você trata com a área de diretores, mas você tem toda essa percepção da invisibilidade do negro em recursos humanos. Como é que faz para inverter essa lógica? Eu diria assim, o recursos humanos é o meu grande aliado, né? Tá. E obviamente que isso aqui é um processo, porque assim, tanto eu como recursos humanos, a gente não estava habituado a focar tanto nesse tema, a gente é um aprendizado para todos. Então hoje avançou bastante, né? E nós estamos agora no caso da Bayer. Antigamente a gente fazia contratações através do site, isso ia para um terceiro, ele fazia a seleção e mandava os melhores candidatos para a Bayer. A partir deste mês, mundialmente nós invertemos, agora nós fazemos assim, nós colocamos as vagas na internet, no site da Bayer, que chama Bayer Carreiras, e aí a pessoa se inscreve lá, e a partir daí, agora, quem vai selecionar são as pessoas da Bayer. Então, e também nós vamos incluir agora uma possibilidade da pessoa colocar, se ela é negra, LGBT, é voluntário, ela pode colocar ou não. Tá. Mas ela colocando, no caso nosso, vai ser uma vantagem, porque a gente pode, às vezes se aplica um filtro, a pessoa fica fora, mas talvez pelo fato de ser afrodescendente, a gente vai olhar outras coisas, né? Tá. Então ela tem uma chance maior de ser assim, pescada, para a gente conhecer um pouco melhor, porque você tem talento, você tem pessoas com experiência, né, e pessoas com potencial. Às vezes, no caso dos negros, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, falar, tudo bem, a experiência é muito importante, mas o talento e potencial, nesse caso, é igualmente importante. É. E como agora tem a cota nas faculdades e nós contratamos 200 estagiários por ano, então a nossa ideia é de ter 20% de cota, o meta, para estagiários, para começar por aí, né? Então, um dos pontos é o seguinte, quando você vai fazer a seleção por faculdades e tudo, as melhores faculdades são de brancos. De que maneira que a seleção independe da... Então, e que teoricamente eles viriam com mais preparo inicial do que o negro que frequenta uma faculdade menor. Eu acho que é assim, até antes de entrar na faculdade, os brancos já têm uma vantagem, alguns já viajaram para o exterior, fizeram curso lá fora de inglês e tal, e você vê muitos negros que tiveram que batalhar muito para chegar na faculdade, né? Mas enfim, eu acho que aí as empresas, elas têm que talvez flexibilizar, não no potencial na parte teórica, mas mais talvez pelo fato de faltar o inglês, por exemplo. Falta inglês, vamos dar um curso de inglês, então vamos dar um tempo para as pessoas encaixarem no perfil que precisa. Vocês estão começando agora essa política. A Unicamp ela fez um estudo pegando... Isso, ouvi também. Um estudo fantástico, né? Pegando o potencial, quando entrava, e o potencial de evolução. Então, e talvez pela garra, pela vida dura que tiveram até então, tinham mais garra e evoluíam mais rápido. Né? Saíram melhor que os brancos. Né? Saíram melhor que os brancos. Vocês não têm essa crítica para poder analisar, avaliar, não, né? Não, mas eu acho assim, acho que um dos motivos que assim, o fato da Bayer estar saindo com maior visibilidade, isso é bom para motivar os candidatos negros também se inscreverem na Bayer. Não vai ter discriminação, e muito pelo contrário, né? E como fazer dentro da carreira interna da Bayer para que esse sentido de inclusão prevaleça? Então, essa é uma boa pergunta. A nossa dificuldade hoje é que nós dependemos muito dos gestores, as pessoas, diretores, pessoas que contratam gente. Pessoalmente, eu contrato poucas pessoas, né? Porque eu estou num nível maior, mais alto, e no dia a dia tem algumas pessoas que trabalham comigo, eu não troco tanto, né? Mas você tem áreas na empresa onde você tem uma rotatividade maior, você pode, às vezes, na hora que você for procurar um novo candidato, colocar um candidato afrodescendente. Então, estamos aumentando essa sensibilidade, né? Essa é a ideia. Só para aqui aqui é um exemplo recente do Brasil, que à medida que você teve a ascensão das classes com menos posse aí, criou uma resistência grande na classe média. Dá para observar isso dentro de uma corporação? Como é que vocês fazem para quebrar essa resistência? Então, nós temos na Bayer um comitê de diversidade, e o comitê de diversidade são também esses pilares que eu falei, que as mulheres, LGBT, deficientes e negros, né? Que são os mais importantes, mas no final diversidade é tudo, né? Você não pode botar umas caixinhas, né? Diversidade é tudo, qualquer tipo de pessoa, cada pessoa é diferente, né? Ela é singular, né? Mas para a gente organizar um pouco mais, temos esses blocos.
E cada grupo tem, a gente chama de grupo de afinidade. Então nós temos um grupo de colegas cuidando das mulheres, um cuidando dos negros, PCD, LGBT. Então, e aí, por exemplo, hoje tive uma reunião, vou mostrar as fotos para você, que a gente estava só com os negros fazendo um plano de ação, né? Como a gente vai abordar o tema, o que falta fazer. Isso é muito gratificante. Eu acho que na minha carreira tem sido uma das experiências mais importantes, porque você acaba mexendo no coração das pessoas na empresa, Ele sempre pode ser protagonista. Claro, é muito bacana. Então é assim que funciona. E obviamente, também, como eu falei, para todos nós é um aprendizado. Está sendo um aprendizado. Só para ter uma ideia, que tipo de sugestões que saíram dessa reunião? Bom, assim, nós estamos, obviamente, como é que a gente pode atrair mais talentos, né? E trazer mais negros para a empresa. Então, o que falta? Bom, falta, obviamente, os bons candidatos, né? Porque não adianta você trazer um candidato que não está preparado para um cargo e forçar uma situação que não vai ser bom para o candidato. Vai até, de repente, estragar a causa. Está vendo? Você trouxe uma pessoa afrodescendente, mas ela não conseguiu fazer. Então, temos que selecionar bem pessoas com potencial para realmente entregar o que a gente espera que entregue. Então, esse processo está agora abordando assim, como é que a gente pode agora influenciar os gestores que contratam, por exemplo, para cada vaga que houver, eles pelo menos entrevistarem uma pessoa da diversidade. Né? Então, aí, obviamente, que o negro tem uma coisa especial, porque a diversidade tem... LGBT é uma pessoa que você pode não saber que ela é, porque ela não quer que você saiba. Um negro não pode esconder a cor da pele dele. E dentro dessa consideração dos negros, as mais prejudicadas são as mulheres negras. Porque ela já é discriminada por ser mulher e por ser negra. Você tem o assédio moral, assédio sexual e a discriminação de raça. Né? Então, são coisas que eu vim aprendendo através do meu blog. Comentários de pessoas que me mandaram, até comigo. É um blog interno ou um blog aberto? Não, blog, não é blog, desculpe. O do Facebook, post, né? Desse post. Houveram vários comentários em off, pessoas que me escreveram diretamente, mas não para aparecer no post, falando, olha, eu estou mandando essa mensagem, continue, porque para nós é importante ter uma pessoa assim, que apareça um pouco mais do que a gente, para apoiar a nossa causa. E assim, falando, eu tenho medo de colocar um comentário com medo de perder o emprego. Que coisa. Você vê esse medo. Então, só para entender, como que é a relação do chefe negro com os seus subordinados? Bom, eu pessoalmente não conversei muito com chefes negros, né? Assim, o que eu fiquei sabendo outro dia, conversando com pessoas fora da Baia, existe um fenômeno também que às vezes, o negro tem que primeiro conseguir evoluir na empresa. Às vezes, se ele chegar numa posição de liderança, ele pode sofrer um bullying reverso, ou seja, as pessoas que se reportam a ele acabam dificultando a vida do novo chefe porque ele é negro. Né? Esse é um fenômeno novo que eu não me tinha dado conta que pode existir. Mas eu acredito que com o tempo, se a gente conseguir mobilizar toda a empresa, já desde agora, que esse problema vai ser cada vez menor, porque toda a empresa vai estar realmente conectada e falando agora realmente... cá para nós, o negro que passa por todos esses desafios, desde lá de baixo, quando chega lá em cima, vira um gigante aí que... Mas olha, o que eu aprendi com as pessoas que eu vim conhecendo, tem negros que tudo que você conhece, essas pessoas têm uma certa postura que se impõe. Você já respeita na hora que conhece a pessoa. Isso que eu chamo a autoestima elevada. Então os negros têm que desenvolver essa autoestima, porque senão eles não vão sobreviver. Então a dica que eu dou assim, para aquelas pessoas negras que talvez tenham um pouco de baixa autoestima, que procurem pessoas com mais autoestima negra, para que ajudem elas a saírem dessa posição de ser menos, se sentirem menos, né? Então, em relação às mulheres aí, as mulheres têm um perfil diferente dos homens aí, com inúmeras qualidades aí que são sensibilidade, tudo. Como é que se comporta a mulher executiva dentro da Baia? Bom, eu diria assim, a Baia nesse aspecto a gente está bem, estamos bem de forma geral. Tem áreas que nós temos assim mulheres em nível de diretoria, vice-presidência. Onde também os subordinados delas, a maioria são mulheres. Temos áreas que têm 80% mulheres. Né? Mas o que acontece? No nível maior, mais alto, nós temos somente 14%. A média da Baia é 35%, aqui no Brasil, que é um bom número. Mas, obviamente, também conversando com o grupo de afinidade, eu penso, o que eu escutei também, o problema às vezes pode ser o assédio sexual, talvez nas fábricas, por exemplo, não no escritório. Não, também que talvez o assédio moral, essas coisas. Então, aí eu não estava sabendo esse detalhe. Então, na realidade, a gente tem que se informar um pouco mais
Mas, de forma geral, eu diria que estamos num bom caminho. Quer dizer, a fórmula é dar voz para esse setor e eles ajudaram a definir as políticas. Eu digo também, os grupos de afinidade, eles têm que cobrar dos gestores. Não é só a minha função como presidente. Eles têm que me apoiar nessa missão, mas e também ajudar a RH, porque a RH também, quem decide, afinal, contratar uma pessoa ou não da diversidade é o gestor. Né? Mas eles têm que, então, de uma certa forma, cobrar também. O RH, em tese, assim, é o setor que tem mais sensibilidade para... Mais sensibilidade. Temos aí pessoas... Eles são os parceiros preferenciais. E temos pessoas da diversidade também na área de RH, né? Representando. E o que a gente se deu conta agora, que o tema diversidade é tão importante, que a gente não pode fazer isso com o braço esquerdo. Falar, uma meia pessoa se dedicando a isso. Realmente está pensando, tem que ter uma pessoa totalmente dedicada à diversidade. Então, outro dia saiu uma pesquisa do pessoal do Instituto Alana mostrando que em empresas que têm pessoas com deficiência, tem mais, o ambiente melhora, tem mais produtividade. Vocês têm alguma forma de mensuração? Não, assim, a gente não mediu assim, isso não, mas de forma geral, comentários que a gente ouve, porque eu noto que os empregados da Bahia estão muito motivados com essa atividade nossa de diversidade, de forma geral, né? Não só os negros, de forma geral. Eles têm muito orgulho disso. E eles também acham que eles estão sim. Aqui nós não temos, vamos levantar os KPIs. Essa é uma coisa que saiu do projeto hoje, do nosso workshop. Mas eles sentem que está tendo uma mudança. Eles olham, eles estão vendo que realmente eles sentem que está, de uma certa forma, o fato de falar mais sobre diversidade, tudo isso aí está ajudando. Em relação a pessoas com deficiência, nós temos também um desafio, né? Porque nós temos uma cota, que é legal, né? Obrigatória. Dependendo do tipo de indústria, você consegue cumprir essa cota. Se você tem um call center, só pessoas sentadas no telefone o dia todo, é fácil você cumprir a cota. Se você tem atividades onde você tem mais de 1.500 pessoas fazendo vendas no campo, no Brasil inteiro, não é que é difícil, que é impossível. A cota é por atividade ou a cota é para a empresa? É para a empresa, né? Então, na realidade, para nós é um desafio, porque nós temos hoje também um programa de aprendizes, onde cada ano, a gente prepara 2 zonas de 40 aprendizes para se preparar, junto com a Senai, para se prepararem para o emprego. Alguns ficam na baia e outros acabam sendo colocados no mercado. Então nós temos esse programa para desenvolver aprendizes com deficiência. Né? Então, uma das discussões que se tem aí sobre a deficiência é o seguinte: tem que ser paternalista ou tem que dar chance? A maneira de dar oportunidade, como é que é? É uma boa pergunta. Assim, às vezes eu faço café da manhã com os empregados da empresa e em uma ocasião no Rio de Janeiro tinha 2 deficientes no meu grupo. E um deles falou, e o outro também endossou, falando, olha, a gente não está aqui só para cumprir cota, nós queremos ter carreira também na Baia. E nós temos pessoas fazendo carreira com deficiência. Mas o que a gente tem que evitar é que um gestor aceite uma pessoa com deficiência, não, vou botar ele ali, porque é cota, né? Deixa ele lá e não se preocupa com ele. Então essa é uma outra sensibilidade que tem que desenvolver também mais. Quer dizer, vamos supor que o corpo de funcionários da Baia represente aí um perfil da classe média brasileira. Quer dizer, a aceitação veio do contato deles com esse mundo. É uma pedagogia que tem que passar pelo contato com a pessoa com deficiência, tratando igual a pessoa com corpo. Como é que se consegue esse vento a favor? Então, eu acho que assim, acho que começando pelo exemplo, né? Tá. Então, eu sempre falo, a gente não pode delegar a diversidade para RH, porque assim, eles obviamente RH é motor disso, ele faz a gestão, eles têm um papel importante, mas o comitê executivo e o CEO como eu, nós temos a obrigação de envolvermos, né, no caso, nessa luta, porque temos que dar um exemplo, né? E aí, assim, o que eu noto também quando eu estou sendo convidado para dar muitas palestras, né, que executivos do meu nível, eles têm um certo medo de exporem o coração. Tá. Né? E aqui a palavra-chave, no caso de diversidade, é a empatia. E a empatia começa forçosamente pelo coração. Você não pode começar de empatia pelo cérebro, né? O cérebro é importante também, mas você tem que ser sincero. Não adianta ser uma coisa que é politicamente correta para sair bem na foto e falar, minha empresa também faz diversidade. Tem que ser uma coisa que você possa efetivamente mostrar e que as pessoas reconheçam. Eu acho que esse é o grande desafio. E assim, a qualquer CEO,
Assim, se eu tivesse que dar uma dica, eu diria: converse com o pessoal da diversidade, converse com os negros, juntem eles, converse com eles, que é um novo mundo que vai se abrir. E é maravilhoso. A verdade é essa, é maravilhoso, porque a gente vai aprender e conhecer com essa experiência. Então, a gente está numa fase aí global aí de intolerância, de xenofobia, preconceito contra imigrantes. Como que você vê isso aí, dentro do universo da Bayer? Como é que em outros países está se dando essa intolerância e como que a Bayer se posiciona? Bom, de forma geral, eu diria, a Bayer é obviamente a favor da diversidade, ela também cumpre com as leis dos países e ela realmente tem uma política de inclusão, né? Isso aí fica bem claro globalmente. É que a necessidade de cada país varia um pouco. Tá. Né? Nós temos, por exemplo, a causa negra, porque o Brasil é fora da África, é o país que mais negros tem, né, no Brasil. Então, e temos os Estados Unidos, que é somente 14% da população que são afrodescendentes. Aqui são mais de 50%. Tá. Então, o que eu já tive um contato com o pessoal dos Estados Unidos, da Bayer, que lá eles também tem um grupo de afrodescendentes, para a gente trocar experiências. Né? Então, eu acho que os Estados Unidos e o Brasil, e talvez alguns países da América Latina, que tenham a mesma situação que nós temos aqui. Então, depende muito os imigrantes, nós não temos tanto no Brasil, mas nós temos hoje imigrantes chegando, né? Que nem todos são afrodescendentes, né? Também tem brancos e tudo isso, mas é uma coisa à parte. Mas, obviamente, nós não temos política de exclusão, as coisas de não, vamos ficar onde a gente está agora. O fator cultural, a música, é utilizado de alguma maneira para esse processo de... Não, assim, proativamente, não. Assim, eu conheço alguns músicos, artistas também que eu tive contato, porque o que acontece? No caso dos negros, você, quando fala de esporte, né, futebol, música, né, teatro, você fala: tudo bem, tem negro, que legal, né? Executivos, ninguém se preocupa. Eu tenho uma coleção de capas de revista de negócios, onde você vê pessoas de sucesso, trainees que deslancharam, né? Você pega chefe, eu sou gay, né? Falando dos gays, mulheres poderosas. Você não vê nenhuma pessoa negra nesse grupo. Eu vi 2 capas onde apareceram os negros, onde um tema era a crise do Brasil, aí tinha um negro, e uma onde tinha mais negros, que eram desenhos sobre o desemprego. Então, é um viés inconsciente. Com certeza, nenhum jornalista vai falar: não, vou excluir os negros. Mas a gente faz isso inconscientemente. A sua sensibilidade para esse tema surge como? Formação familiar? Eu acho que a formação familiar, essa pergunta você não me faz, né? Eu estava até pensando, assim, mas é por causa dos meus pais, que a minha mãe passou por uma guerra, eles vieram da Holanda para cá, em 47, e aí a minha mãe passou por uma guerra na Holanda, ela não conhecia meu pai. Meu pai estava na Tailândia como prisioneiro de guerra dos japoneses, e ele trabalhou no Burma Railroad, que é aquele Bridge Over the River Kwai, né, aquele filme. Né? Ele foi preso lá há 3 anos fazendo trabalho de escravo, basicamente. E uma vez me marcou muito, que meu pai nunca falava sobre a experiência da guerra, nunca. Depois que ele faleceu, já faz 35 anos, mas eu comecei a ler livros sobre a história do meu pai. A gente sempre vai recuperar o pai depois que morre. Porque ele nunca falava sobre assuntos, né? Mas uma vez eu perguntei para ele: pai, você se lembra muito da guerra? Aí ele ficou calado assim, ele olhou para mim: não tem nenhum dia que eu não pense nisso. Então você vê como é profundo. Então eu fico imaginando para os negros como é que foi. Assim, hoje no carro vindo para cá, eu vi uma pessoa negra na rua e eu pensei: há 3, 4 gerações atrás, essa pessoa tinha escravos na família. Ele para pensar que com certeza eu acho que o meu avô nasceu na época da escravidão. O Brasil foi quando meu avô nasceu, porque não é tanto tempo atrás. Na hora que a gente se dá conta, então eu comecei a pensar, basicamente, não é que eu li muitas coisas, comecei a pensar um pouco assim: o Brasil está nessa situação. Quem discrimina são os negros, os brancos, né, efetivamente. Quem trouxe os negros para o Brasil foram os brancos. E todo mundo sabe como é que foi, né? Quem ajudou a construir o Brasil fisicamente, os prédios históricos, foram os negros. E até hoje, todos esses prédios que nós vemos aqui também a maioria são os negros que estão ajudando ainda a construir o país, literalmente. Mas na realidade, quando houve o fim da escravatura, o que aconteceu? Os negros não podiam ler e escrever, não tinham posse, não tinham dinheiro. Pode ir por aí, vai. Aí o que aconteceu? Foram fazer as favelas. E então as favelas foi uma criação dos brancos também. Agora, os brancos daquela época e os negros daquela época não estão mais aqui. Mas o problema continua. E até piorou, né? Aquilo que nós conversamos antes, quer dizer, carro blindado não tinha antigamente,
os muros altos nas casas, não tinha. Então, as pessoas se blindando. Agora, se houvesse mais integração social e racial, a gente estaria diminuindo esse problema, porque com certeza tem muita gente que nasce numa condição menos favorável, que não quer essa vida de assalto. Eles querem realmente ter um filho pequeno, eles querem dar educação, querem avançar. E só para terminar, quer dizer, eu acho que nós temos que ter aqui no Brasil modelos de pessoas negras que conseguiram ter sucesso, e aí os brancos têm que ajudar, porque é uma causa de todos. E os brancos, como eu falei, são os que discriminam, então nós somos parte da solução. A gente não pode resolver esse problema se a gente não se envolver. Então, assim, um apelo que eu faço às pessoas que estão ouvindo aqui é que realmente aqueles CEOs que têm estão mais sensíveis a essa causa, eles se envolverem mais. E como é que você vê esse ambiente corporativo? Ele tem mais acessibilidade para isso? Ou ainda tem, não, assim, eu diria assim, bastante, né? Muitas assim, pessoas mais próximas falam, não, Theo, isso que você está fazendo, você sempre insistiu muito, a gente não entendeu o porquê, mas agora eu estou vendo porquê, você tem razão. Assim, eu preparei já uma apresentação também que eu estou desenvolvendo assim, com a minha visão, né, de branco, mas é muito interessante. Mas eu falo, vocês todos concordam, né? Mas por que vocês não fizeram nada até agora? Por que vocês não fazem alguma coisa? Aí fica meio, não é que eles não queiram fazer, eu acho que é porque não sabem como fazer. Tá. A questão negra, realmente você tem que ser proativo e começar a conversar. Mas eu acho que isso vai acontecer. O que eu sinto, eu acho que não é porque eu estou mais envolvido, que eu estou sentindo que está tendo um movimento assim, de uma aproximação, onde todo mundo se deu conta que negros e brancos têm que trabalhar juntos. Que existem também negros que falam, não, isso aqui é a nossa causa, você não se meta, né? Foram algumas críticas que eu recebi, né? Eu falei, não, você tem razão, eu não posso ser protagonista. Isso tem que ser um colaborador na causa, mas o protagonista tem que ser os negros. Sabe que teve, no começo do século, na minha cidade, um negro dentista. Foi escravo, conseguiu alforria, foi a pé até o Rio, se formou protético, virou dentista. Era um dos políticos mais influentes do começo do século. Eu estava escrevendo a biografia do Walter Cordeiro Salles, que é da cidade. Eu só descobri que ele era negro quando eu fui entrevistar uma velha moradora sobrevivente, porque nos livros não se mencionava a cor dele. Era uma exceção, que era o negro bem sucedido na época lá, mas não. Isso, mas você é otimista, porque nós tivemos avanços aí em várias áreas, no setor corporativo, aí, novas leis e tudo, dessa parte de inclusão. Estamos agora meio num lusco-fusco. Você é otimista em relação ao Brasil? Sempre otimista. Eu também tenho passaporte holandês. Eu estou aqui por opção. Na realidade, não contei a minha história para você, mas eu nasci no Brasil. Meus pais, quando eu tinha 12 anos, eles voltaram com a família para a Holanda. Então, eu saí do Brasil com 12 anos, sendo totalmente brasileiro, né, sem saber ler ou escrever holandês. Uma semana depois, estava na sala de aula, na Holanda. Na Holanda? Sozinho, porque meus pais vieram muito mais tarde. Então, eu tive que adaptar, aprendendo, né. Aí, meu sonho sempre foi voltar para o Brasil. Eu falei para meus pais, um dia que eu me formar, eu vou voltar para o Brasil. Então, eu me formei em dezembro, em fevereiro, março, estava aqui, já com emprego. Sozinho? Sozinho. Olha, 24 anos. Porque realmente é coisa de, talvez, uma loucura, né? Meus pais, você está louco, né? No Brasil, eu falei, é o que eu tenho vontade de fazer. E nunca me arrependi, né? É assim, o Brasil, a gente está passando por um momento muito especial, toda a crise política, a corrupção, mas eu acho que só vai ser bom para o futuro, né? Se no futuro nós brasileiros formos eleger novos políticos, que a gente pense bem em procurar aqueles que são honestos, né? Assim, hoje a política não é mais se é esquerda ou direita, é se é corrupto ou honesto. O resto a gente conversa, porque é como é na Europa, né? O resto a gente conversa, a gente dá um jeito, mas tendo políticos honestos, não corruptos, isso já seria um grande avanço, né? E eu tenho esperança que o Brasil vai melhorar. Eu confesso que às vezes falo, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? A gente volta para a Europa, tudo funciona direito, mas também quando você vê o povo brasileiro, não tem nada igual, né? A verdade é essa. É isso aí. Muito bom, Theo. Muito obrigado por sua entrevista aqui. Prazer. Prazer pelo trabalho. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. No caso de gravar, não explicaram para a gente que era 2 minutos. Bom, há tempos eu tenho escrito aqui, falado que eu acho que essa atual geração da música instrumental brasileira é a mais ampla e completa da história. Uma rapaziada que veio com conhecimento teórico, com acesso às informações através dos arquivos disponíveis na nuvem,
e convivendo com as gerações anteriores, mantendo aquela linha evolutiva. E também muito aqui em São Paulo, fruto de 2 casos exemplares, que agora também prejudicados, que é a Universidade Livre de Música aqui de São Paulo e o Conservatório de Tatuí, que conseguiram criar um ambiente de inovação, de informalidade criativa, assim, que é o sonho, digamos, dos institutos de pesquisa, e agora estão sendo burocratizados. E eu tenho aqui 3 dos melhores instrumentistas dessa geração, que é o Henrique Araújo, do bandolim, que está lançando um disco, um CD com composições do Dominguinhos, o Rafael Toledo no pandeiro, e o João Cavareiro no violão 7 cordas. Aqui é a banda de Avaré. Aqui pra lá, só interior. Só interior. Henrique, fala um pouquinho desse projeto, onde que vocês foram encontrar esse repertório aí do Dominguinho? Então, primeiramente, muito obrigado, Nassif, pelo convite. Parabéns pelo programa, sempre aqui ajudando o pessoal da música. Então, esse projeto surgiu faz muito tempo. Na verdade, eu acho que o marco inicial dele foi quando teve em 2002, 2001, aquele boom do forró universitário. Que teve com as bandas Fala Mansa, não sei o que. Existiam as baladas de forró, que tocavam forró. E dentro dessas baladas, no intervalo das bandas, tocavam os DJs de forró, tocando forró antigo. E o primeiro contato que eu tive foi escutando, assim, numa dessas baladas, foi o Jackson do Pandeiro. Aquilo me Em 2002? Em 2002. Ah, tava vivo aí? Não. Não. Eram os discos de vinil que tocavam nos intervalos das bandas. E aquela sonoridade me causou uma grande alegria, assim, um negócio diferente. Aí eu fui perguntar para os DJs que tocavam essas músicas, falei, quem que tá tocando? Ele falou, Luiz Gonzaga, o pessoal do Nordeste, que gravava muito com o regional de choro. Eu não tinha muito essa noção. Aí eu fui pesquisar um pouco, peguei a ficha técnica lá, sempre que eu bati o olho na ficha técnica, sempre tava essa mistura do forró tradicional, com trio de forró, zabumba, bateria com sanfona, com regional de choro. Então acho que o início foi isso, o começo foi isso. Sim. Aí o Dominguinhos veio um pouco depois, porque o Dominguinhos, ele participou muito das gravações do selo CBS, na época, que era um selo do Nordeste. A CBS era basicamente do Nordeste? Do Nordeste, o pessoal gravava do Nordeste. O grande Abdias do acordeão, né? Foi esposo da Marinês, ele era o mentor ali do pessoal. Então o início de tudo foi isso daí. E esse repertório você conseguiu pegar onde? Através desses LPs. Uma coisa curiosa é que o Dominguinhos, ele é um grande compositor de forrós, de canções, né, maravilhosas. Só que todo disco dele, se você observar, tem um instrumental lá no meio. Mas isso não chegava, né? Porque como era LP, o pessoal colocava só aquela música faixa que ia pra novela. O próprio Luiz Gonzaga que também. Então, aí os instrumentais sempre aparecendo a última faixa do lado B, assim. Então eu comecei a pesquisar isso. A gente fez um levantamento aí de quase 30 choros dele. Olha só. Escolhemos 14 para gravar, e desses 14 tem 2 composições inéditas, que tá no disco também. E as inéditas vocês tiveram onde? Então, foi essa maluquice do universo de forró, que o universo proporciona, né? Também através desses meios de comunicação, hoje em dia como Facebook e tudo. Essas 2 músicas, a primeira foi com um grande acordeonista, o Adelson Viana. O Adelson, que é de Fortaleza, toca um Kainan lá, que gravou até os últimos discos do Dominguinhos, do Iluminado, ele era um pianista. Eu liguei pra ele, tinha amizade com ele através do Ferragutti. Eu liguei pra ele, falei, Adelson, tô fazendo um disco assim, tal. Você tem alguma coisa do Dominguinhos inédita aí? Aí ele falou, tem uma coisa aqui que o Dominguinhos veio aqui em casa. Ele tinha essas coisas de compor na hora, né? E eu, por sorte, estava com o gravador e vi ele compondo e gravei. Pô, que preciosidade, hein? Aí essa é uma primeira composição inédita dele, que é o choro inédito número 1. E o choro inédito número 2 é com outro conhecedor de forró, que é o Cacai Nunes. Você conhece? Não, que ele tem um site chamado Acervo Origens, que proporciona um monte de disco de vinil. E eu liguei para ele também, através dessa pesquisa, aí conversando com ele, ele falou, tem um áudio aqui do Dominguinhos tocando no Clube do Choro de Brasília, que ele é de Brasília. E ele compondo o choro na hora. Também na hora. Outro dia teve aqui o Tadeu Romano. Sei, do acordeon. Ele contando uma história do Dominguinhos. É muito engraçado o Dominguinhos, que ele foi num coronel nordestino aí, quando terminou de tocar, o coronel chegou e começou a dar lição nele. Você não ensaiou direito aí o Tico-Tico do Fubá? Você tinha que ensaiar melhor. E o Dominguinho quieto aí, daí um amigo do lado falou, você não vai reagir?
Ele falou, eu não toquei Tico-Tico do Fubá, eu toquei Brasileirinho. Mas vamos tocar a primeira. Qual a primeira que a gente vai tocar aqui é o Homenagem à Pixinguinha, que está num disco dele da década de 80, se eu não me engano, de 89. É um disco chamado Isso é Brasil. Ele fez esse show em homenagem à Pixinguinha. Tá. Vamos lá, meus amigos maravilhosos. Daqui a pouco nós vamos pegar ele. Tá bom, eu não vou escapar, não. Maravilha, o Dominguinho era danado. Só um pouquinho do Rafael. O Rafael, ele recebeu um dos elogios mais inusitados que eu vi até hoje. Uma pessoa que eu nunca vi elogiar ninguém aí, que é o Barão do Pandeiro. Barão. Eu falei, Barão, você tá doente ou o Rafael? O Barão é amigão ainda. Como é que foi a sua formação de pandeiro? Quem que eram os mestres? Então, na verdade, lá no interior é meio difícil às vezes ter acesso, né, a música, mas eu tive sorte que meu pai é músico, né? Você conheceu o bandeirista, o Tino, e aí ele sabia um pouquinho de pandeiro. No começo é assim, ele queria que eu tocasse bandolim, queria que eu tocasse violão, alguma coisa assim, mas aí eu não dava bola. Daí um dia eu tinha um pandeiro lá, daí ele me passou assim, bem básico assim, mas me deu uma pilha de discos assim, de CD, falou, escuta esse cara aqui. E aí tava o Jorginho do Pandeiro tocando, que pra mim é a grande referência que eu tenho. E daí que eu comecei a estudar assim, né, o pandeiro. Ficava lá trancado no quartinho 5 horas com fone, tocando, tentando tirar aquele... Se for pegar, digamos, uma evolução do pandeiro, assim, quem foram os grandes, desde lá de trás, os grandes influenciadores, além do Jorginho? Eu diria que a princípio foi o João da Baiana e o Palmieri lá, que tocava nos 8 Você saberia reproduzir o estilo dele e do Jorginho para a gente ver? Mais ou menos, porque eles não tocavam abafando aqui, por exemplo, não tinha esse grave da ponta, então era um negócio mais... Era mais simples assim, digamos. Aí depois que veio, não me lembro qual pandeirista, que começou a marcar o primeiro tempo fechado e o segundo aberto, né? Aí já dava essa diferença, né? Daí parece que o Risadinha, né? Não sei, começou a fazer como se fosse um Risadinha grave. Era o cantor também, não? Ele cantava também? Não, eu não sei se ele era cantor. Não, ele é sambista também. Tinha um Risadinha lá. Tinha o Solinho Pandeiro, que era dos regionais, lá também do Rio. E aí ele dava um peteleco assim, né? Tentando reproduzir esse grave do dedão. Depois começou. E aí começou a ter essa. Você junta o tamborim aí no instrumento só. Aí dá pra você faz o. Aquele Jorginho que começa a fazer essas variações, né? Um pouco mais trabalhar. Então, antes de pegar o camareiro aí, qual é o estilo da música dele?
Então, vamos tocar o quê? Vamos tocar uma música que não está nesse repertório, que é uma pessoa que você conhece muito, conhece bem, que é o Isaías Bueno de Almeida. Opa! O mestre, eu acho. E como ele completou 80 anos faz... 80 anos? 80 anos, semana nosso retrasada. aqui. Então, eu conheci esse show através do João Camareiro e do Rafa, que eles gravaram um disco do Regional Paulista. O Isaías, quando eu vim para São Paulo, a gente ia lá na casa do Dauro, eu vi o Isaías. Eu comprei um violão, o bandolim Rei dos Violões, que eu não conseguia afinar nem a pau. Eu levei para ele, eu falei, Isaías, o que você acha? Ele falou, mas nem Deus para afinar isso. Vamos para outro, né? Eu comprei um Deu certo. Aí a gente vai tocar esse choro chamado Evocativo, em homenagem ao mestre Isaías. Maravilha. Agora vamos aqui do João Camareiro. Eu estou andando lá no aeroporto de Brasília, daí cruzo o Paulinho da Viola. O Paulinho ele gosta de apresentar as novidades que ele descobre. Daí você precisa ouvir 3 instrumentistas. Um deles era o João Camareiro, que já tinha gravado com o João Lira, já estava com... E o João também, o Tatuí, que foi a sua formação, né? Eu fiquei 1 ano em Tatuí, na verdade. Eu não cheguei a me formar lá, mas eu comecei estudando em Avaré também, assim como o Rafael. Peguei muita coisa com o Altino, com o pai dele, com o Teixeira, meu professor de lá, com o Daniel. Depois fui pra Tatuí, fiquei 1 ano. Depois com o Geraldo Ribeiro lá? Rapaz, só nos corredores. Não cheguei a ter aula com ele, infelizmente. Mas tive aula de violão com o Ricardo Grion e com o Alexandre Bauab, o Zé Bauab lá. Depois eu vim para São Paulo, fiquei uns 2 anos e meio, 3 anos aqui. E depois eu fui pro Rio, onde eu tô até hoje, já tem uns 5 anos. E essa parceria com o João Lira, quanto tempo que você... Olha, eu fui atrás do João para ter aula com ele. Ah, tá. E aí... O João também foi aluno do Lira, não?
Não, Não? Não foi aluno do Meira, mas porque ele não morava no Rio, mas... Ah, tá. Ah, ele é nordestino, né? Ele é nordestino. Ah, né? tá. Mas ele é da mesma escola, né, de violão. E eu fui ter aula com ele e aí ele me chamou pra ir na casa dele um dia. Não, vamos lá em casa, a gente toca um pouco. E aí ele começou a me passar a música dele, coisa assim e tal. E foi ele quem me atinou, assim, me abriu os olhos para começar um trabalho solo também. Ah, tá. Deixa eu fazer um comentário aqui. O Brasil, eu estava conversando um pouquinho antes, o Brasil, a música é uma coisa extraordinária, porque você tem diversos gêneros que surgem no começo do século, nas décadas seguintes, que aparentemente desaparecem e depois renascem com uma linguagem diferente, mas mantendo aquelas características. E um dos gêneros mais importantes da música brasileira, o pessoal agora fala que é choro para violão, mas que aquela linha nordestina que vem com João Pernambuco, tem o Canto da Paraíba depois. No sarau que nós fizemos no Rio, o Zé Paulo Becker mostrou um pouco de composições dele nessa linha do João Pernambuco. E o camarada estava me mostrando um pouquinho antes, eu queria que você desse uma palhinha aí com aquele choro seu também. Ah, claro, sim. Esse sotaque do violão nordestino é demais. É demais. Fala um pouquinho da sua carreira, porque você vai além do bandolim, você também tem arranjador, tem um conjunto, participa de um conjunto de um grupo de conjuntos aí. Fala um pouquinho da sua carreira. Então, a minha carreira eu comecei a tocar mais por causa do meu pai e da minha mãe. Sempre foi família musical, né? Minha mãe vem de Minas Gerais, daquelas folias de Reis, né, de Minas Gerais. Então, e meu pai, e meu pai, ele sempre foi frequentador do Camisa Verde e Branco, que é a escola de samba mais tradicional aqui de São Paulo, uma das mais tradicionais, né? Então eles se conheceram e surgiu eu. Mais ou menos foi isso. Já tocando. Já. Aí o começo foi mesmo através do cavaquinho, assim, meu pai tocava um pouco de cavaquinho. Afinação de cavaquinho mesmo. Afinação de cavaquinho. Aí depois eu fui estudar, quando tinha aquelas oficinas do Sesc Pompeia, não sei se você lembra, tinha umas oficinas que tinham de cavaquinho. Eu conheci o Wildo Silva, que foi um dos primeiros professores de cavaquinho. É o Wildo? Tinha uns... Eu lembro você começando, no ano passado, que você no bar do Alemão lá. Então. Você já estava a risco já. Aí esse foi o começo, aí depois eu fui estudar na ULM, né? Onde me formei em bandolim com a Jane. Depois eu Jane lecionou lá? Lecionava, formei com ela, depois eu fui para a universidade, onde eu estudei composição e regência, lá na FAAN. E estamos estudando até hoje, né? Cada dia que aparece uma coisa nova, estou buscando atrás. FAAN é faculdade... como se fosse a FMU, que tem aquelas de... É uma filiada da FMU. Tá. Tem de educação física. Tem a parte de música? Tem. Uma das mais tradicionais também. Legal. Não de popular, né? Lá eu tive que... E quem são os professores lá? Eu tive aula com a Maísa, que é uma grande professora. Teve o Lúcio, que era um professor de História da Música muito importante. O pessoal da pesada. Então aí, aprendendo. Eu estava vendo outro dia uma gravação do programa de rádio do Jacó, naquela noite do choro dele aqui. Os choristas? E daí eles tinham uns 200, 300, fizeram uma pesquisa, tinham 2 ou 3 que liam. Que liam, né? E daí o locutor, para valorizar, fala, então, isso mostra que eles têm a qualidade dos erudistas, mas se tivesse também a teoria, ia ficar melhor. É verdade, tem mais uma ferramenta de comunicação que a gente tem, né? Acho que hoje em dia, dificilmente você encontra um músico que não lê música, né? Porque você vai tocar... Vocês vieram para humilhar a gente, viu? E é a única maneira que a gente tem para comunicar, às vezes, né? A música torna-se um dialeto universal, né? Então, às vezes que a gente está em viagem, sei lá, você está tocando na Rússia, vai tocar com o pessoal de lá. Então você tem que levar uma partitura. Tentou a balalaica lá, que nem o garoto. Tem uns malucos lá. Eu estive na África agora, no final do ano passado,
E também foi meio assim. Por exemplo, o Cavaleiro tem tempo pro Japão também. Onde vai, o choro virou uma linguagem universal, efetivamente, né? Tem alguma escola instrumental hoje que se equipare ao choro? Porque o jazz ficou muito voltado para si mesmo. Acho que ficou meio enrolado aí, né? Olha, eu não poderia responder isso com propriedade, não, mas eu acho que o choro traz uma riqueza um pouco diferente das outras linguagens, que é uma coisa que é uma música essencialmente de conjunto, e o conjunto todo tocando para um resultado, muito mais do que o individualismo, agora um solo, agora outro, sabe? E isso é uma característica do choro que eu acho que é muito importante, é uma coisa de um monte de engrenagenzinha girando junto para ter um resultado final bonito, né? E hoje, apesar de ter muita escala ainda lá, os improvisos eles acabam obedecendo também eles não fogem muito da estrada harmônica, né? E eu acho que hoje é inevitável que as linguagens comecem a se fundir, né? Até pela quantidade de informação, acesso à informação e acesso mesmo. A gente viaja muito mais do que os nossos pais acreditam. A gente vai tocar na Europa, vai não sei o quê. E você chega lá, você troca, você tem uma experiência e tal. E eu acho que é natural que as culturas comecem a se fundir um pouco. Posso fazer um pedido aí? Claro. Uma música que... Acho que é a música brasileira mais gravada de todos os tempos aí. Inclusive agora tem uma arranjo de orquestra. Não sei se foi o Daniel Barenboim que fez. Que é o Tico do Fubá. Beleza, hein? Mas olha, rapaz. Não tem umas 100 e tantas gravações aí. Mas tudo gente do primeiro time, né?